Olá, amigos do Notícias Agrícolas, boa tarde. Estamos no ar com mais um boletim olhando o que está acontecendo lá no mercado em Chicago, principalmente com os preços da soja. Um mercado negativo, perdas aí de 4 pontos em média nos principais vencimentos. O mercado ainda sem força para retomar aquela alta que a gente viu acontecer em sessões atrás. A gente vai entender o que vem por aí, o que está freando esse movimento de alta lá em Chicago, e quem analisa para a gente hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Está aqui o Ginaldo já na tela com a gente. Seja bem-vindo, Ginaldo, obrigado pela participação. Como que a gente entende essa movimentação em Chicago? Aliás, essa semana tem sido meio fria lá em Chicago, né, Ginaldo? O que está acontecendo, hein? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês. Bom, primeiro vamos pensar duas coisas. A questão da demanda, e hoje nós tivemos a questão específica do coronavírus, onde as bolsas internacionais, Europa, enfim, fecharam todas em baixa, inclusive está influenciando aqui. O dólar subiu violentamente hoje aqui no Brasil. Agora há pouco estava 5,32. Ontem foi o inverso. O preço caiu um pouquinho e tal, mas o dólar caiu muito ontem, fechando a 5,17, vendo negociar a 5,14, mas fechou a 5,17, e hoje voltou com força total. Isso influenciou naturalmente as commodities lá fora, que, na minha opinião, caíram. Primeiramente, porque não teve nada novo por parte da China. E segundo, pelas questões do coronavírus, ou seja, as bolsas mundiais cederam e influenciaram os mercados financeiros e, por sua vez, levaram um pouco as commodities. Foi isso que aconteceu, Muito Alex. bem, Ginaldo, mas olhando um retrato do que pode acontecer, as informações que ainda estão para ser confirmadas, enfim, qual que é a sua visão do mercado em Chicago? É mais para alta ou mais para baixa nesse momento, Ginaldo? Essa é uma boa pergunta. Se você dissesse assim, a China não vem mais ao mercado nos Estados Unidos, o mercado seria para baixo. Isso indiscutível. Agora, a China precisa comprar. A China tem necessidade de comprar grandes volumes e precisa comprar. Ela não tem mais soja para comprar no Brasil. O Brasil tem pouquíssima soja para vender para os chineses. Você dificilmente aí vai ver aí, uma vendinha, dois, três navios aí pode aparecer, 4 navios aí pode aparecer. Os chineses vão ter que comprar dos Estados Unidos, até mesmo porque, Alex e meus amigos, eles são inteligentes. Por que vão deixar de pagar um prêmio lá no Golfo de 65, 70 para pagar um prêmio de 130 aqui no Brasil? Não tem lógica. Não faz Essa é a sentido, né? estimativa que eu dou. Então, baseado nessa informação, eu te respondo. A China tem que comprar. E vai comprar onde? Nos Estados Unidos. E aí dá sustentabilidade aos preços. Mas daí o ritmo de compra chinês é que vai ditar esse avanço mais rápido ou um ritmo menor aí de alta em Chicago, Ginaldo? Com certeza. Essa semana nós tivemos aqui, tem um cara lá em Chicago chamado Peter Navarro. Nenhum analista gosta dele, e muito menos os políticos. Cada vez que ele fala besteira. Na segunda-feira, saiu com a notícia à noite que o programa da fase 1 com a China estaria finalizado, quer dizer, finalizado no sistema, pensando que isso aí não tinha mais negócios. E aí o mercado fez baixas, por exemplo, novembro de 8,65, e depois desmentiram, o mercado voltou a subir durante a noite e basicamente fechou inalterado. Esse cara que chama-se Peter Navarro, ele gosta de uma confusão, viu? Agora, o que eu vou te dizer é o seguinte: os americanos precisam vender soja e os chineses precisam comprar.
Como os chineses não podem mais comprar do Brasil, tem que comprar dos Estados Unidos. O ritmo das compras chinesas é que vai determinar naturalmente as questões dos preços em CBOT. Mas eu creio que para baixo, considerando também as questões climáticas que nós temos por aí, os preços estão limitados. Você sabe muito bem que o clima até agora foi uma candura. O clima tem sido favorável. Eles plantaram com soja, vamos dizer, em solo, dentro do seu limite. Tem alguns estados hoje, por exemplo, Indiana, tem problemas precisa de chuva, a Dakota do Sul precisa de chuva, uma parte de Iowa precisa de chuva, então não podemos também dispensar as questões climáticas, que podem, inclusive, reverter os preços, Alex. Muito bem. Vamos ficar de olho nisso, então, em Chicago. Essa é a análise do mercado internacional. Agora, eu queria que você analisasse para a gente o mercado interno. A gente tem pouca soja aqui no Brasil. Mas como é que está essa disputa? Tem disputa pelo esse restinho de soja aí? Tem disputa, sim, com a indústria brasileira. Os prêmios são aí nessa faixa de 120, 130, e a indústria brasileira está pagando preços correspondentes superiores a esse nível. Então, hoje saiu soja, por exemplo, no interior, a 107. O Porto pagando 114. Esse preço de 114 é um preço considerando um prêmio de 125, 130. Mas a indústria está pagando um preço que corresponde a esse mesmo nível ou mais. Então, há uma concorrência entre o exportador de grãos in natura e o esmagador. Esse esmagador sabe perfeitamente que precisa comprar soja, tem que comprar soja, porque tem compromissos de farelo e óleo futuros que o leva a não deixar muito que a soja saia, porque caso contrário ele vai ter que comprar soja lá na frente, em dezembro, em janeiro, importa soja. E isso é o que ele não quer. É muito mais fácil comprar o que tem aqui, mesmo pagando, disputando um preço mais alto, mas é relativamente muito mais cômodo comprar a soja brasileira. Mas ainda a indústria tem margem aí para esmagamento, Ginaldo? Tem margem, a indústria está tendo margem. O prêmio, mesmo alto, o farelo está compensando. Tem tudo isso aí pela frente. Agora, não podemos pensar que o prêmio aqui é 120, 130 e o Golfo a 60, 70, o chinês vai comprar mais soja aqui no Brasil. Um ou outro navio. Então, a disputa não vai ser com a China, a soja brasileira. A disputa vai ser a indústria brasileira com o exportador de grãos. Muito bem. Então, mas o que você acha que pode acontecer? O preço ainda pode subir mais no mercado interno? Essa disputa pode elevar o preço? Pode subir. Hoje, naturalmente, foi a reversão do dólar, né? As bolsas lá fora caíram, o dólar subiu e aqui subiu violentamente por causa disso. O que foi isso? A questão do coronavírus, né? A China e a Europa, está todo mundo com medo de uma segunda onda do coronavírus. Então as bolsas caíram. Mas aqui eu vejo o seguinte: os preços podem subir um pouco mais, dependendo do dólar, evidentemente, e porque Chicago para baixo é muito limitado em função da demanda que a China tem que fazer e também das questões climáticas, que até agora tem corrido muito bem. Mas diante dessa sua constatação, Ginaldo, se você tivesse soja para vender nesse momento, você venderia agora ou esperaria mais um pouquinho e deixaria lá para vender no segundo semestre? Eu, como produtor, nesse exato momento, considerando, primeiro, pequeno estoque, dólar, uma estabilidade impressionante. Dólar deve se manter, vir aí 5,10, 5,15, 5,30, 5,35.
deve se manter por aí. E considerando que a indústria brasileira tem que comprar soja e que a China, com toda tranquilidade, o pouco que ela possa vir comprar aqui vai dar sustentação. Eu não venderia agora, considerando esses fatores. Muito bem. E safra nova também da mesma forma? Não, safra nova não. Eu acho que safra nova nós temos que começar a pensar em dar sequência, temos um bom volume de venda safra nova. Eu vejo que a safra nova, o produtor está aproveitando cada vez que o dólar puxa e cada vez que Chicago puxa, ele está fazendo muito bem. Agora, nós temos que ficar de olho nas questões climáticas nos Estados Unidos. Isso pode fazer a grande diferença. Eu já disse há um mês, há 15 dias atrás, há 2 meses atrás, que os americanos plantaram dentro de uma janela ideal, mas plantaram dentro de umidades em alguns estados no limite, ou seja, não pode faltar chuva. Tem que continuar chovendo. Você viu que esse final na segunda-feira, no Planting Progress, você viu que o número de boas e excelentes da soja reduziu. 2%. O milho foi igual. Então a soja reduziu. E na outra semana que se esperava que subisse 2%, ele ficou estável. Então já faz 2 semanas que o mercado está observando. Os índices de boas e excelentes não estão melhorando. Pelo contrário, estão caindo. Nós temos amanhã o mapa do Drought Monitor, onde nós vamos ver as áreas com mais problemas. Eu posso te garantir que Indiana tem um pouquinho de falta de reserva hídrica, o leste de Iowa, Dakota do Sul, depois Kansas, Nebraska. Então, tudo isso ali está faltando um pouco de chuva, né? Então, é preciso que a gente leve em consideração, porque de hoje até o final de julho, a safra tem que estar garantida, tem que chover. Vamos entrar em julho, na época da polinização, soja florando, e vai começar a soja em chevagem. Então, tudo isso aí é motivo para que a gente tenha que ficar de olho, porque os preços podem e devem naturalmente reagir. Bem lembrado, nesse último relatório de segunda-feira, já veio apontando o início do florescimento, 5%, se eu não me engano, das lavouras já em fase de florescimento, fase inicial, mas enfim, é o momento que está começando, né, Ginaldo? Também. Uma outra coisa, Alex, nós temos no dia 30 os estoques trimestrais e aquilo que nós chamamos de acreagem, ou seja, as áreas, onde já está previsto um crescimento da área da soja aí na faixa de 1,2, 1,4, indo aí para 84,100, 84,70, e no milho fazendo o contrário, havendo uma redução. Essas áreas aí, e tudo isso aí, o mercado está em fase de expectativa. Então, o mercado vem alimentando. Um dia sobe um pouquinho, outro dia cai, e essa semana vem caindo, porque o mercado está ajustando-se para esse relatório do próximo dia 30. Eu creio que o relatório não vai ser um relatório, vamos dizer, altista, mas não será um relatório baixista, porque tudo que tem no mercado para descontar, aumentar a área de soja, etc., já foi descontado. Muito bem. Tá aí então, Ginaldo de Souza analisando o mercado para a gente, trazendo fatores que vão orientar os rumos dos preços e por isso a gente precisa ficar atento a eles e principalmente às confirmações ou não desses números. Meu caro Ginaldo, por enquanto, muito obrigado, viu? Volte sempre. Um abraço, Alex. Eu disponho sempre a você, a toda a sua equipe aí, o João Batista, o Daniel, enfim, a todos
os rapazes aí, o nosso agradecimento profundo e ao nosso ouvinte, o nosso agradecimento e se cuidem, a saúde é boa e nós temos que cuidar dela. É isso Mas aí, não, Ginaldo. não vamos negligenciar com o coronavírus. Muito bem, isso aí. Obrigado, viu, Grande Ginaldo, pela sua abraço. participação. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, então, Ginaldo de Souza Laboro, corretor, o Grupo Laboro, aliás, trazendo informações importantes para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços? Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Uma média aí de 4 pontos de queda nos principais vencimentos. Julho recuando para 8,70, o agosto 8,67, setembro 8 dólares e 65 centos por bushel e o novembro 8 dólares e 70 centos por bushel. Para o milho, julho recuando 0,75, fechando a 3 dólares e 24, para setembro 3,27, 2 de queda, dezembro 3 dólares e 33 centos por bushel, 3 de baixa, e março de 21, 3 dólares e 44 centos por bushel, 4 de baixa. E para finalizar o trigo, que também encerrou no vermelho, julho 4,81, queda de 4 pontos mais 75, setembro recuou 5 pontos mais 25 a 4,85, dezembro, 4 dólares e 94 centos por bushel, recuando 4 pontos mais 75. E o março de 2021, 5 dólares e 3 centos por bushel, queda de 4 pontos e meio. Portanto, mercado negativo aí para as commodities lá em Chicago, muito em função, como o Ginaldo explicou, de um financeiro bastante nervoso aí, bastante preocupado com a evolução ou com as novidades em relação aí ao coronavírus. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.